Boa noite, telespectadores. Hoje é mais um dia de viver bem em Cristo. Estamos aqui com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, que vai responder algumas perguntas aí dos nossos telespectadores, alguns pedidos aí de coisas que não compreenderam tão bem na Bíblia e que ele vai explicar para a gente. Então, ele que já tem aí mais de 30 anos de carreira na Palavra de Deus, não é? E, portanto, conhece muito bem, vai poder nos esclarecer várias coisas. Então, queremos agradecer por estar conosco mais uma vez, Pastor Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos. Nós sempre ficamos muito contentes, eu principalmente aqui, de estar falando novamente aqui das coisas do Senhor. E naquilo que a gente pode ser útil, esse programa sempre nos oportuniza a fazer a divulgação do Evangelho de Cristo Jesus, que é uma necessidade hoje como nunca houve antes, a necessidade que o povo precisa ouvir a verdade de Deus para confortar seus corações, para fortalecer a sua esperança, o seu vigor de lutar, porque passamos assim por momentos de muita dificuldade, muita mesmo, e as pessoas às vezes estão desesperadas e não sabem para onde correr e onde buscar os recursos, aquela motivação para viver que é necessário. Então eu creio que em Cristo sempre há uma solução para as pessoas se fortalecerem e retomarem o curso normal da vida com vigor, com sabedoria e ter aquela paciência, aquela calma suficiente, sabendo que há um Deus que olha por todos, né? É verdade, e muitas pessoas já buscaram ajuda em muitos lugares, e quando a gente fala da Bíblia, da palavra, desse livro aqui, elas ficam um pouco receosas, porque não compreendem ou acham que é muito difícil e não sabem, e eu sei quando a gente conhece a simplicidade das palavras de Deus, de Cristo, que foi um homem-Deus, ou Deus-homem, que veio nos falar de uma forma bem simples e muitas vezes até por parábolas, mas que quando a gente começa a ler e a meditar ou conversa com alguém que já tem um entendimento, a gente vê o quanto é simples as orientações que Deus nos dá para que a gente seja feliz, para que a gente seja bem-sucedido na nossa vida, nessa vida tão conturbada, que o ser humano leva. Então, é com muita alegria que a gente traz isso para quem nos assiste, para que possam usufruir desses ensinamentos da bondade, do amor de Deus, da grandiosidade que Ele tem para todos nós, para todos, sem exceção, não é, pastor? Deus não faz acepção de pessoas, todos podem buscá-lo, buscar a palavra, não é? Deus é incrível, não é? O nosso Criador. E Ele sempre recebe como a gente está. Nunca exige que quando eu estava sem Cristo, uma época, eu fiquei pensando como é que Ele vai me receber eu sendo do jeito que eu sou, né? Fiquei pensando, tem tanta gente boa aí, Ele vai me chamar a mim, né? Mas na verdade... Muitos não buscam por causa disso, tem medo, porque sabem que fizeram coisas erradas, e todos fazem, mas aí não tem coragem de buscar a Deus por se julgar não merecedores. E provavelmente não somos mesmo, mas Deus é o nosso Pai, e Ele sabe quem nós somos, dizendo ou não dizendo, Ele está sabendo, e Ele nos chama. Tem dois tipos de posicionamento das pessoas diante de Deus que eu vi. Umas acham que nunca precisariam de Deus, né? Outras têm a consciência tão pesada que eles não têm coragem de levantar para chegar até Ele e começar a pedir coisas, né?
Então tem essas duas estirpes assim de personalidade, de pessoas, mas na verdade Deus, Ele não pensa como nós pensamos, é totalmente diferente. Totalmente. E também a maneira de Ele fazer as coisas nunca é igual à forma e à maneira humana, sempre tudo é diferente. E os sentimentos de Deus não tem nada a ver com os nossos sentimentos, são totalmente diferentes também. Por exemplo, quando Deus olha para uma pessoa que está pecando, que está fazendo coisas horríveis, né? Deus tem piedade. E a própria pessoa que está sendo uma ferramenta para fazer aquilo, ela se acha horrível e desprezível, mas Deus não acha isso. Porque Deus tem um plano para cada vida que nasce nessa terra. E o plano não é ruim, o plano é bom. Só que muitas pessoas partem daqui pelo óbito natural sem saber o seu propósito, o seu plano, né? Sem saber o que Deus tinha com eles. Porque eles não buscaram a Deus quando foram oportunizados. Porque todos que nascem são oportunizados a virem a Deus. Mas muitos não querem. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bem, pastor, independente da condição de cada pessoa, desde a pior até a melhor que seja, sob ponto de vista natural, humano, né? Por que nós precisamos de Deus? Nós precisamos de Deus para tudo, na verdade. Só que a cultura que gera a força da nossa vida, ela não é a força divina. Aquele que não nasceu espiritualmente, aquele que Deus ainda não chamou para regenerá-lo, essa pessoa vive a dimensão da racionalidade humana. Ele vive pela sua própria força. A única coisa que ele conta aqui no mundo é com a misericórdia de Deus, que Deus não deixa acontecer coisas que Ele não vai suportar. A misericórdia está sobre o incrédulo. Agora a graça está sobre os filhos de Deus que foram chamados. A graça é mais rica do que a misericórdia, né? Então, na verdade, Deus cuida de todos, até dos malfeitores, dos corruptos, daqueles que se desviaram completamente da moral. Mas Deus ainda tem plano com eles, a hora que eles abrirem o coração para receber a verdade, Deus muda o curso da vida deles. Bem, pastor, eu creio assim, o senhor falou em dimensão, né? Deus, eu creio, vive numa dimensão tão elevada que muitas vezes a gente não compreende essa verdade. Como Deus pode cuidar de uma pessoa má, corrupta, assassino e tantas outras coisas, né? Mas Deus está muito acima de tudo isso, né? E é capaz de mudar qualquer situação. Por isso não devemos julgar, não é? É porque todo o nosso julgamento, ele é improcedente, indevido, porque nós não somos perfeitos para julgar outros que têm defeitos, né? Se nós tivéssemos assim uma perfeição a nível de espírito, alma e corpo, Aí que não julgaríamos. Aí que nós não iríamos julgar na realidade. Mas não acontece isso, então em Mateus capítulo 7 ali, Cristo manifesta ali um princípio. Não julgueis para que não sejais julgados, né? Porque com a mesma medida que eu julgo alguém, eu também vou ser condenado por aquilo. Um ditado popular que diz que quem tem telhado de vidro não joga pedra, não é? É mais ou menos isso. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho já vamos trazer aqui para vocês o comentário do ministro Sérgio Alves a respeito de uma palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 10. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, vá olhando e a gente já volta com você.
estamos de volta e neste bloco queremos perguntar ao pastor Sérgio Alves sobre o que significa esta passagem, né, no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, que diz o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O senhor podia explicar melhor isso para a gente? Sim. Nós sabemos, primeiro assim, para explicar esse versículo, nós temos que entender algumas coisas antes. Primeiro, a justificação do homem perante Deus não é por obras e bom comportamento. Não é. Isso é um engano que está na cabeça de muitas pessoas e custa ser desencravado dali, essa fortaleza mental que assola até crentes cristãos que estão no reino, ainda tem um pensamento inercial assim de que tem que ter obras para Deus me aceitar, tem que fazer alguma coisa para Deus me aceitar. Por outro lado, seria muito fácil, porque pessoas assim que fazem grandes doações, às vezes, eu doei, então comprei meu perdão, comprei meu lugarzinho, meu terreninho no céu, não é? Não é assim. Não é mesmo. A justificação perante Deus de uma alma, de um homem, de uma pessoa, é pela fé. E aí envolve esse versículo aqui. Aqui diz que um coração se crê para a justiça. Então, se existe uma coisa que o pecador precisa, é ser absolvido dos seus pecados. E só tem um, né, no universo que pode nos perdoar de toda a dívida de uma vida fora de Deus, de uma vida natural separada de Deus e de gostar do mundo e das coisas negativas. Então, vivemos muitos tempos, às vezes, muito tempo, e de repente Deus nos encontra. E aí então se ouve a verdade do Evangelho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne para ser julgado pelo próprio Pai, para redimir e pagar a dívida de todos os pecadores do passado, do presente e do futuro. É uma dimensão tão grande que passado, presente e futuro estão juntos. Se olharmos para a eternidade, o que já foi, né? Enfim, isso às vezes até eu iria comentar assim, sobre uma palavra que está aqui, na verdade. Não quero, né, sair desse foco, porque eu gostaria de perguntar. No começo eu não entendia muito bem. Como assim o coração se crê para a justiça? Essa palavra justiça eu não compreendia muito bem. Que justiça? Justiça de Deus? Deus julga? Que justiça é essa, né? E na verdade eu creio que justiça é a justificação por parte do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Então, e é assim, por exemplo, se crê para a justiça, se crê para a justificação nossa, né, perante Deus, e também o que significa essa justificação perante Deus. O crer tem que crer em alguma coisa que estão me falando, que estão me comunicando, que estão me instruindo. E aí eu sou um pecador, e aí de repente chega uma pregação para mim que chama-se Boa Nova, que é o Evangelho da Salvação. E esse Evangelho da Salvação, a palavra Evangelho quer dizer Boa Nova. Que notícia é essa que tu tens para mim? Tu está condenado pelos preceitos e as leis de Deus. Tu estás completamente condenado a tua alma eternamente. Mas eu estou te apresentando aqui uma proposta divina que pode te dar a salvação e livrar você dessa condenação da tua alma. Você quer? E aí então tu explica, olha, o meio que Deus achou para resgatar o homem de volta para si e livrá-lo do inferno, é isso aqui, ó. Tem que acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio do céu e se tornou homem, e no lugar da humanidade pecadora, Deus puniu o seu Filho na cruz.
matando ele. E aquele sangue derramado de Jesus não tinha pecado. Nem tinha. Deus não achou, o diabo não achou pecado naquele sangue. Então, este sangue é o único sangue do universo que poderia redimir dívidas do pecado. Então, se eu creio em tudo isso que eu falei, no meu coração, que é verdade, porque eu creio aqui dentro, eu preciso crer no coração. O que é o coração? É uma conjunção de faculdades: mente, vontade, emoções e consciência. Ou seja, não é uma crença racional. Não é racional, porque tem a consciência envolvida no coração. Qualquer pessoa tem a consciência envolvida no coração, até o pecador. Então, no momento que a mensagem da informação chega a mim, algo dentro de mim bate e testifica: isso é uma verdade. E eu quero. Então eu criei no coração. E isso já é um motivo para a justiça de Deus ser movida dos céus e me libertar da condenação eterna. Eu me torno eterno, imortal e vou viver para sempre no ambiente divino. Eu vi uma frase que diz que Deus se fez homem para que o homem pudesse se voltar novamente para Deus, não é? Fica fácil compreender dessa forma. Então, como é que Deus ia perdoar pecadores se não tivesse uma punição primeiro e um julgamento de alguém que foi no lugar da gente? Então, Deus jamais daria. Ele não pode jogar salvação para pecador sem ter uma punição do pecado. Sem arrependimento, não é? Ele estaria violando aquele caráter de retidão e justiça da sua verdade. Então Deus não pode pegar e dar salvação aleatoriamente assim para quem Ele quiser. Ele tem que ter um padrão em que a própria lei dele exige que seja assim. Então a pessoa tem que entrar por esse canal. Até porque luz e trevas não se misturam, né? Não se misturam. E após essa pessoa declarar, porque no momento que ela creu aqui dentro, a realidade já está estabelecida. A verdade já operou. E aqui fora depois, não importa se ele vai continuar fumando, bebendo, xingando as pessoas, maltratando os outros, ele já está justificado espiritualmente perante Deus. Porque a gente também muitas vezes não consegue mudar, muitas vezes não, a gente não consegue mudar totalmente assim quando se conhece Deus. Esse trabalho ele vai acontecendo, mudando aos poucos, né? Deus vai mudando o coração e a mente do homem, não é? Uma coisa é você justificar o espírito do homem, que reata a reconciliação com Deus. Outra coisa é Deus transformar a alma, que demora a vida inteira da gente. Mas o bom é que a gente consegue enxergar as coisas sob outro prisma, né? Que não é aquele que os nossos olhos e a nossa mente está acostumado a ver, pensar, aprendeu, enfim, não é? Deus tem uma visão múltipla, né? De todas as coisas, de todos, né? Do todo, na verdade, que nós não enxergamos, né? Sim. Mas assim, no momento em que a pessoa crê, ela atrai graciosamente a presença da vida divina para dentro dela. Ela ganha isso de Deus. Nossos olhos mudam. Então, naquela pessoa, tudo internamente, o ambiente interno subjetivo daquela pessoa já não é a mesma. Mudou tudo. Só que a alma ainda está sobre uma forte influência de uma natureza contrária a Deus e a Ele. É a natureza caída do homem pelo pecado. Exatamente. Então, ele se torna insensível para o acontecimento subjetivo. Ele não sente que Deus entrou nele. Ele não pode, assim, olha, eu senti uma coisa estranha aqui, senti uma paz. Isso ele diz. Mas ele não vê, assim, a grande verdade e a potência do que ele ganhou
vindo com a vinda do Espírito Santo para mudar e ser transformado e ser glorificado. Ele não tem noção disso. Eu penso que talvez seja assim, a gente não tem noção que está sendo transformado, mas é como uma criança que tem a consciência de quando tinha 10 anos e quando vê está com 20 e mudou bastante, não é? É aquela historinha que o filhinho de 2, 3 anos, a gente pergunta para ele o que tu vai ser? Você é bombeiro. Né? Mas quando ele cresce, quer ser engenheiro, ele quer ser médico. Né? É isso aí, as novas descobertas, não é? E isso é maravilhoso, né? Porque a gente vai se aperfeiçoando e realmente isso traz uma paz, uma alegria, uma resiliência diante das situações adversas da vida, porque a gente começa a compreender os porquês e saber ter uma outra postura de enfrentamento de todas as dificuldades, não é? Orientadas pela sabedoria de Deus. Exatamente. Tudo na vida, todo o sucesso do homem depende dele entender a palavra de Deus, que são as leis, e cumpri-las. Se ele faz isso, tudo está resolvido em breve. Não é mágica, é transformação, não é? Bem, pastor, nós estamos chegando ao final já do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, uma dica, uma orientação para quem nos assiste, para aqueles que estão, quem sabe, engatinhando aí, não é, na palavra, ou querendo, com aquela avidez assim de querer descobrir, de estar buscando alguma coisa que realmente, né, faça bem para o coração e que permaneça assim, não é? Algo que não seja fugaz. Olha, tem uma passagem da Bíblia, do Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o 8, que fala com mais detalhes sobre essa justificação pela fé. Porque tem que nascer da água e do Espírito, ele diz, né? E aí nos tornamos filhos de Deus e não mais criaturas. Agora, existe um aplicativo, Pão de Judá, que é tudo gratuito ali, as instruções de tudo que uma pessoa precisa conhecer a respeito da salvação e justificação pela fé e a transformação da alma, que é a Escola do Reino, que está no nosso canal do YouTube, que dentro do aplicativo, ele entrou no YouTube, ele vai no navegador e diz Escola do Reino, são 210 mensagens que vai ter ali, de 1 hora, que dá um curso completo, como a pessoa sai do pecado e entra na glória. É um curso completíssimo, gratuitamente. São 210 horas, mas pode começar pela número 1, onde fala desse batismo, de justificação pela fé. O ano está quase tudo dominado. Porque se você vai procurar alguém de confiança para instruir você, é difícil achar pessoas assim que possa te dar um amparo, um apoio verdadeiro de Deus e puro. E eu aqui ofereço algo que eu sei que funcionou na minha vida e de tantas pessoas. Se você quer acessar o nosso aplicativo, baixar ele para ter acesso a ele, porque ali tem muitas coisas que nós precisamos espiritualmente. Não é puxar a brasa para o meu assado, é querer levar você para Deus, esse é o nosso interesse. Eu sei disso porque, como disseste uma vez lá no começo, né, há anos atrás, tu me disseste de graça eu recebi e de graça eu dou. Então é gratuito, pessoal. E vou dar uma dica bem rapidinha, prática minha, né? As pessoas às vezes não sabem como orar frente a determinadas situações, como falar com Deus. Ali tem uma série de orações para várias situações de vida que precisamos e é uma dica de como orar. As orações estão ali. Busque, que isso vai ser realmente de grande ajuda na sua vida. Então, muito obrigada, ministro Sérgio Alves, e até a próxima semana. Uma boa noite a todos e que Deus fique cuidando de todos nós. Amém. Verbo.